E vamos a mais um episódio do Bate Ponto. E o assunto hoje é a nova NR1, que reconhece jornadas exaustivas, falhas na comunicação como riscos psicossociais. Isso muda o jogo. Comunicação não é apenas habilidade comportamental, é questão de saúde organizacional e conformidade legal. Então, Nayara, conta pra gente, como jornadas exaustivas e comunicação falha se conectam aos riscos psicossociais da nova NR1? Muito bom. Acho que uma coisa importante é entender que a NR1 não traz nada de extraordinário, tá? As pessoas têm falado muito da nova norma como se ela tivesse trazendo coisas impensadas, uma super inovação. É uma inovação no sentido de ter a legislação tratando de temas que antes eram considerados subjetivos. Sim. O famoso coisa de RH. Então, trazer isso para a PGR, para o Programa de Gestão de Riscos, é muito significativo do quanto a nossa sociedade evoluiu no reconhecimento da saúde mental como algo importante para o indivíduo. Porém, o que a NR1 traz agora como os riscos psicossociais são coisas que, na minha humilde opinião, toda boa liderança já deveria estar atenta, praticando, Sim. né? Que são jornadas de trabalho saudáveis e bem comunicadas, tarefas, papéis bem definidos, a pessoa entrar para trabalhar e saber o que está dentro da alçada dela, o que não está dentro da alçada dela, feedbacks adequados, uma liderança que se comunica. Então tem muitas coisas ali que a gente já deveria estar praticando, mas sabemos que às vezes é bom ter uma legislação, uma normazinha ali, garantindo que a gente está atento a isso. Dito isso, se a gente for olhar nas várias categorias de risco psicossocial, você vai ver que, se não me engano, acho que só 2 delas não têm relação direta com comunicação e com liderança, que são as que falam do teor do trabalho, porque isso é definido pela organização, de modo geral, em contrato, e sobre a carga horária básica estabelecida e a remuneração, porque aí são questões da organização como um todo. Agora, todas as outras categorias de risco, elas estão muito conectadas com a comunicação do dia a dia, da liderança para com os liderados e dos seus pares também, né? Das trabalhadoras com os seus pares. Aí a gente vai entrar falando de feedbacks efetivos, falando de relacionamentos interpessoais, a gente vai falar sobre a não retaliação das pessoas que levantam questões como assédio. Então, tudo que a gente tem de risco psicossocial vai envolver diversas competências, mas nenhuma dessas vai conseguir entrar em compliance com essa norma se não tiver uma comunicação efetiva e bem estruturada. Muito bom! Comunicação e liderança vão ser pilares fundamentais para garantir aderência à norma, é isso mesmo? Corretíssimo! Não há possibilidade, apenas não há, de uma aderência completa à NR1 sem uma comunicação efetiva e sem uma liderança preparada. Não adianta a empresa pagar trocentos cursos se a liderança daqui a pouco tem um comportamento que possa ser considerado como assédio. Se a liderança vem e coloca uma meta que é impossível de ser cumprida. Se a gente tem um time onde 2, 3 pessoas têm um atestado psiquiátrico porque estão em níveis altíssimos de estresse ou de burnout. Então a gente precisa preparar as lideranças para garantir, primeiro, aderência à norma, mas mais do que isso, porque a empresa que é séria, ela quer fazer porque é certo. Sim. Não só para evitar uma multa. Então, para garantir aderência à norma, sim, mas também para garantir que aquilo que a norma veio para assegurar seja de fato considerado o famoso BAU, o Business as Usual, né? Que seja parte do dia a dia das pessoas, que essa segurança psicossocial, assim como a segurança física do trabalhador, seja de fato um assunto priorizado dentro da empresa. Muito bom! Então, Nay, quais ajustes práticos as empresas podem adotar para proteger seus times e reduzir riscos trabalhistas? A primeira coisa é conhecer a norma. É muito importante que as pessoas tenham acesso ao conteúdo integral. A gente vive uma era que as pessoas querem conteúdo raso e rápido. Então, o que eu já vi de lideranças e gestores aí, que eu vou conversar, e a pessoa fala, eu já sei, eu vi um TikTok, eu vi um Reels, eu vi um vídeo no YouTube sobre a norma. Tem muito valor esse tipo de informação, especialmente quando o seu tipo de aprendizado ele é mais visual. Sim. Mas ele não pode ser a única fonte de informação de uma liderança, de uma gestão. Então a primeira coisa é, baixe a norma, não é nem tão grande assim, leia ela na íntegra.
marque ali o que você tem dúvida. Aí sim, pesquise vídeos, blog, tudo que você quiser de recurso adicional para te ajudar a condensar aquele conhecimento. Mas é importante ter o conhecimento integral. Sim. A partir disso, faça um diagnóstico. Há empresas que podem fazer esse diagnóstico para você, inclusive o IBAC é uma delas, mas se você estiver, às vezes é um pequeno empresário, não está com orçamento ainda, você pode fazer um autodiagnóstico. Pegue cada categoria, faça uma autoavaliação. Como você avalia aquela categoria dentro da sua empresa? Como você avalia a comunicação sobre as cargas trabalhistas? Como você avalia a cultura de feedback da empresa? E, mais importante, peça feedback das pessoas que trabalham na empresa. Pode ser via formulário, se for uma empresa menor, de repente uma conversa tete a tete com cada colaborador, da maneira que for mais interessante para você. Mas conhecer a norma e entender o quão distante ou quão perto você está dela a partir de uma autoavaliação e de uma avaliação das pessoas que trabalham com você. Acho que esse é o principal. Aí você vai entender onde você precisa investir mais tempo, dinheiro e esforço e onde você já está mais perto do ideal, que você pode ir trabalhando ali de uma maneira um pouco mais fatiada ao longo do tempo. Algumas coisas vão se mostrar urgentes, porque a nova norma vai entrar em vigor a partir do segundo trimestre, né, do ano que vem, e quem não tiver aderente vai estar sujeito a multas altíssimas. Sim. Então, se você está distante em alguma categoria, é urgente resolver isso. Agora, de repente, tem categorias que falam, não, aqui tá, a cultura de feedback tá legal, aqui o relacionamento interpessoal tá legal, isso aqui eu posso ir lidando no dia a dia sem pressa. Mas, para entender tudo isso, conhecer a norma e conhecer o seu ponto de partida é o primeiro passo e talvez o mais importante. Então uma pergunta extra. O que acontece? Eu tenho muita dificuldade de dar um feedback quando eu preciso fazer esse feedback de fato. Só que é uma coisa que eu faço naturalmente o tempo todo. O tempo todo eu tô conversando com a equipe e dando feedbacks. Positivo, de melhorias, enfim. Só que quando eu preciso dar um feedback, eu tenho muita dificuldade. Para você, Nayara, qual a melhor forma de dar um feedback? Eu acho que depende do feedback, depende da pessoa que vai estar recebendo. Mas tem algumas coisas, assim, dá pra fazer um checklist rápido. A primeira coisa que você precisa fazer é não deixar passar. Sim. É igual o remédio amargo, assim. Se você tem dificuldade de dar feedbacks, e às vezes a gente tem, especialmente construtivo, ou quando é pra alguma pessoa que é acima de você hierarquicamente. Então nem sempre é fácil mesmo. Tampa o nariz, igual tomar pirona. E vai. Porque se demorar muito, o feedback perde valor. Exato. Então, primeiro é não deixar passar. Daí, anota. Literalmente, escreve. Eu vou falar dos feedbacks construtivos, né, os de melhoria, porque geralmente são os mais difíceis. Pra gente dar um feedback positivo, costuma ser mais fácil. Então, pensando num feedback construtivo, você vai anotar primeiro data e horário. Quando aconteceu aquele fato que te fez perceber que precisava dar aquele feedback. Primeira coisa é isso. Por que não é de data e horário? Porque as pessoas precisam ver que você não está falando, não é uma crítica pessoal. Eu estou falando que existiu uma situação que deveria ter acontecido de uma outra maneira. Isso por si só torna mais fácil, porque tira do campo do pessoal. Existe um gráfico muito interessante que mostra as esferas, né? Então, quando você está falando de uma esfera que é sobre o comportamento da pessoa, é um pouco mais fácil para ela assimilar. Quando você fala sobre uma característica da pessoa, já é um pouquinho mais difícil. E quando você fala de alguma coisa que a pessoa entende como sendo um valor dela, é parte da essência dela, aquele lugar ali é muito complicado de se tocar. E às vezes nem deveria ser tocado. Então entender em que esfera está trabalhando. Então anotei data e horário, anotei o que aconteceu, qual foi o fato. E aqui vem a chave. Eu escrevo o porquê que aquilo é prejudicial. Ou para mim, se for uma coisa um pouco mais individual, ou prejudicial para o time, ou prejudicial para a empresa, para os resultados. Por que eu falo que essa é a chave? Porque se você não conseguir escrever isso, talvez esse problema seja seu e não da pessoa. O fato de eu não gostar de uma coisa não significa que a pessoa tenha que mudar. Então, quando você não consegue escrever, eu estou te dando esse feedback porque na terça-feira, na reunião de 2 horas da tarde, quando você foi se posicionar, você interrompeu a Joana 4 vezes. E eu acredito que interromper a outra pessoa faça com que o time se sinta cada vez menos confiante de expor a sua opinião. Porque ela pode entender, como eu entendi naquela situação, que a opinião dela não é tão importante quanto a sua, já que você não podia esperar que ela terminasse.
eu me senti desconfortável porque isso me fez sentir menos encorajada de expor a minha opinião também. Então eu sugiro que você espere outra pessoa terminar quando você tiver alguma coisa para colocar. Ah, tá, então esse é o prejuízo, esse é o comportamento, esse é o prejuízo. Agora, acontece muito de eu vou dar um feedback pro fulano de tal, porque o fulano de tal, em toda reunião ele tem uma opinião para dar. Ele não sai de uma reunião sem dar uma opinião. Nossa, que saco! Tá, mas qual que é o prejuízo que isso está causando pro time ou pro negócio? Inicialmente eu não vejo. Então talvez seja um problema meu. Por que o fulano ter uma opinião todas as vezes me incomoda? Será que eu gostaria de também ser uma pessoa mais participativa e não estou sendo? Ou será que eu só não gosto de reunião e eu queria que a reunião acabasse mais cedo, mas o fulano sempre tem algo para complementar e aí a reunião sempre acontece até o último minuto marcado? Se ele não está atrasando o horário marcado da reunião, talvez esse é um problema seu e você tenha que lidar com ele. Então, o feedback, para mim, se torna mais fácil de ser entregue quando ele é objetivo e eu tenho clareza de que eu estou falando de uma ação ou de um comportamento e não falando da pessoa. Eu acho que essa é uma boa estratégia para a gente começar a se sentir mais confortável. Nossa, vou levar essas dicas para mim, com certeza! E esse foi mais um episódio do nosso Bate e Ponto. E na próxima semana teremos o último episódio com a Nayara. Fique de olho!